Yogi Suritsuma! O capítulo 853 do mangá de Kingdom começa com o agrupamento de Bihei encarando o exército de Zhao. E eles estão impressionados com a quantidade de tropas que tem na frente deles. A tropa dele fica questionando a quantidade de soldados do exército de Zhao e se eles vão ficar bem. Bihei começa a pensar baixinho de que eles não vão morrer, que ele voltará para casa, que dará um abraço em Tobi-chan e no seu filho Tou, e que definitivamente ele vai retornar para casa. Os questionamentos sobre o exército de Qin, sobre as vantagens que o exército de Zhao terá sobre eles, acontecem, ficam cada vez mais enfatizados, até que Bihei grita com todos, lhe chamando de idiotas, dizendo para não desmoronarem antes da batalha começar. Nós voltamos para falar mais sobre este capítulo intitulado de O Grito da Besta, depois da vinheta. Bihei então começa a conclamar ali para o seu agrupamento, dizendo que os números de Qin são tão maiores quanto os de Zhao e que eles devem estar morrendo de medo também. Eles não podem esquecer que possuem guerreiros veteranos entre eles também. É verdade que eles ainda não conseguiram realizar grandes feitos, mas eles sempre conseguem sair vivos do campo de batalha e eles vão continuar a fazer isso, custe o que custar. Não importa o quão forte o inimigo seja, eles não devem hesitar ou desistir. Se lutarem lado a lado e estender a mão para aqueles ao redor, eles sairão como vitoriosos. Bihei se vira então para os seus homens e diz que eles vão voltar para casa, e ele vai abraçar a Tobi-chan desta forma. Seus homens, com a moral elevada, começam a gritar: comandante de 300 homens, Bihei! Mas um entre eles começa a pensar se ele não deveria pensar um pouquinho ali no seu filho, além de pensar também na Tobi-chan. É claro que ele tá pensando no filho dele, a gente viu isso no começo ali do capítulo. Todos os homens então começam a gritar o nome da unidade Bihei, unidade Bihei. Caramba, excelente levantada do Bihei aqui. Eu acho que é uma grande virada pro personagem, né, para aquilo que vai ser fomentado ainda mais na trama. E eu acho que é um bom ponto para conseguir consagrar ainda mais as unidades dentro da unidade Risshin, né, para que eles consigam realmente evoluir. Kou observa como a unidade Bihei grita sem parar e o Kou então começa a dizer que a unidade deles sofreu mais do que qualquer outra. Então eles vão seguir em frente como eles treinaram. Todos começam a gritar o nome da unidade Kou, inflamando ainda mais o exército. Kanto conclama para seu grupo que eles vão derramar mais sangue do que qualquer um, como sempre, e eles vão se deliciar com uma glória ainda maior, o que toda a unidade Kanto começa a gritar sem parar também. Vemos ali o Denyu, Sugen, o Garo aparecendo ali junto ali do En, e se fosse para apostar em alguém que pode rodar aqui, que pode impactar a gente, seria o Denyu, né? O Denyu realmente ali é um personagem que tá desde o começo, né? Tá segmentando para toda essa base, mas seria aqui um peso muito grande para a unidade Risshin se ele falecesse aqui na Guerra de Zhao. O Hara precisa realmente criar um grande impacto para a unidade Risshin neste exato momento, nessa batalha. E eu acho que o Denyu tem realmente uma grande possibilidade de rodar. E a possibilidade desse vídeo expandir, crescer ainda mais, depende do seu like, você se inscrever aqui no canal, também compartilhar os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, divulgando ainda mais os nossos vídeos de Kingdom para que o YouTube continue a compartilhar ainda mais essa chama. E se você quer manter ainda mais essa chama acesa, se torne membro aqui do canal, mande seu valeu e mande seu hypar. Nós somos um dos poucos canais de Kingdom. Geek Brasil é um dos poucos canais que está falando de Kingdom ainda. A gente vai cobrir essa guerra inteira. Então pense com carinho em se tornar membro do canal, mandar o seu valeu para poder ver e rever mais ainda os vídeos do canal do Geek Brasil de Kingdom. A gente vai analisar muitos pontos, tem já ideias mirabolantes pra gente falar aqui sobre essa guerra contra Zhao. Então vem comigo, nos ajudando, se tornando membro do canal e mandando também o seu valeu. Shin então aparece no meio do seu exército, o que surpreende En e os demais.
O comandante então grita para que todos eles escutem. Ele pede para que todos lhe ouçam bem. Shin começa então a clamar, dizendo que não há motivos para se rebelar ou reclamar agora. Eles vão lutar até vencer e acabou. Ele diz que o exército cresceu e que talvez eles não consigam mais notá-lo no campo de batalha. Se eles enfrentarem essa situação, era para encontrarem ali os estandartes da unidade Risshin. Encontre-a e estude-a. Eles encontrarão o espírito que estão perdendo nas bandeiras da unidade e o seu sonho vai estar dentro delas. Ryu então aparece vibrando pelas palavras do Shin. Shin então diz que Riboku cairá pelas lâminas da unidade Risshin. A unidade definitivamente será a única que liderará o grande exército a uma grande vitória. Todos os soldados começam a gritar por Risshin, 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 Risshin. E meus amigos, quem diria, né? Quem diria que aquele garoto mirrado que foi chutado lá da carruagem do Oki iria ter o seu nome gritado por mais de 40 mil pessoas, 40 mil soldados. É uma parada realmente assim gratificante, né? Poder acompanhar toda essa trajetória do Shin e no meio de toda essa guerra maluca. Todos estão em choque com as palavras do Shin. O agrupamento ali de Ten está espantado. Bihei está chorando, pensando ali como o Shin é maravilhoso. En está paralisado em como o Shin conseguiu exponenciar ainda mais a moral da unidade. En, pensando, se questiona sobre o que são aqueles aplausos. Shin agora está muito perto do título de um grande general. Vamos então para o exército de Zhao e Futei está rindo, dizendo como Shin dominou a arte de acender o fogo dos seus soldados, enquanto Shoukutsu também está rindo. No exército da Kaine, os soldados começam a perceber que a moral do exército de Qin alcançou o céu, o que os soldados começam a duvidar de suas próprias forças, e Kaine então começa a pensar sobre o Shin. Como a moral estava baixando ali em relação aos soldados de Zhao, Futei decide que era hora de revelar o seu rosto para levantar a moral do seu exército através do seu discurso. Ele falando que a sua garganta vai doer com aquela gritaria. Só que é neste momento que o desgraçado do Riboku chega bem na altura que estava a unidade Risshin e grita para todos lhe escutarem. Ele chega gritando que quem agora está falando com todos é Riboku dos três grandes céus de Zhao, o que faz todos gritarem seu nome imediatamente. A moral do exército se levanta rápido demais, chegando até o outro lado na unidade Risshin. Eles pressentem que Riboku está de frente com eles. Shin percebe que Riboku vai lutar de frente ali com a sua unidade. Um dos soldados do Futei então questiona se Riboku vai assumir o lado deles e ele responde que não. Ele vai se mover entre as áreas da batalha para liderar todo o exército. Os soldados então se questionam o que quer dizer com ele aparecendo naquela área em primeiro lugar, mas logo entendem do que se trata. É isso, meus amigos, o Riboku ficou andando aí com seu cavalo por todas as partes do campo de batalha, medindo onde seria o lugar mais quente para começar a guerra. E ele já previa que seria no lugar onde o Shin estava posicionado. E o Shin, com seu discurso inflamando ali a unidade Risshin, caiu exatamente na armadilha do Riboku mais uma vez. O Riboku vai jogar toda a sua moral inicial, essa moral maior, pra cima ali da unidade Risshin e vai ver, meu amigo, aguenta isso aqui. Aguenta essa bola de moral que eu vou jogar pra cima de você e vamos ver se você vai conseguir sustentar essa moral que eu vou colocar em cima do seu agrupamento. Futei então entende do que se trata sobre essa ordem da base mais importante do Riboku ter vindo parar naquele lugar. Riboku então começa a questionar o seu exército se eles haviam ouvido os gritos dos selvagens de Qin, os gritos dos invasores. Riboku começa a esculachar o exército de Qin, dizendo que os bárbaros vieram para roubar as terras deles, segurando suas espadas nos rostos deles. Eles só vieram aqui para derramar o sangue de suas famílias
e que não há outra maneira de proteger seus entes queridos a não ser através de lâminas. Eles já haviam tentado invadi-los 2 vezes pelo norte e eles os impediram, e dessa forma pensaram que haviam quebrado suas presas envenenadas, mas eles continuaram e tomaram o poder, e lá está Kim mais uma vez. Mas não, nunca. Zhao atacará Kim com uma mão de aço e quebrará as presas envenenadas e as destruirá. Griboku então diz que se fizerem isso, garantirão que a paz chegue aos seus lares, e por essa paz eles vão destruir tudo que Kim possui. Eles vão trazer a morte sobre os invasores. E então todo o exército do Riboku começa a gritar: morte aos invasores! Morte aos invasores! Mortes aos invasores! Sem parar. Eles vão gritando ali por todos os lados até chegar lá na unidade Risshin. Lá da unidade Risshin eles podem ouvir todo o exército do Riboku gritando morte aos invasores. Shin então começa a gritar formação, enquanto Riboku grita para que Futei e Shoukutsu comecem a batalha. Futei e Shoukutsu passam as ordens para seus exércitos para se prepararem. Ten avisa Shin que eles estão vindo, enquanto Shin grita para o primeiro batalhão da unidade Risshin se preparar. Assim, Shin, Futei e Shoukutsu gritam para as 3 unidades atacarem. O narrador então comenta que no 18º ano do reinado de Qin Shi Huang, em 229 a.C., a Grande Guerra começou para derrubar o estado de Zhao. Meus amigos, começou, né? De forma definitiva começou a batalha contra Zhao. Provavelmente essa vai ser uma das maiores sagas, né? Uma das maiores sagas de Kingdom. Eu acredito, eu tô com uma expectativa que vai ser o maior arco, acredito eu, desde ali da saga da coalizão, né? Desde o arco da coalizão, provavelmente esse vai ser o maior arco em sentido de batalhas e confrontos. Talvez o arco de Shu seja o arco mais emocional, mas aqui, em relação a confrontos e batalhas, esse vai ser o ápice de Kingdom, né? Eu acredito que tem de tudo. Hara tem a faca e o queijo na mão para fazer com que o arco da coalizão seja ultrapassada. Tudo bem que nós não temos o Mobo aqui neste combate, mas nós temos o Shin chegando no seu ápice, né? Chegando ali no seu auge. Vai ser interessante acompanhar os próximos capítulos de Kingdom, e como eu disse pra vocês, vocês vão acompanhar aqui no canal toda semana pra gente comentar e falar ainda mais sobre esse mangá. Finalmente, a guerra contra Zhao começou.